Well, hello guys, Coach Esteban 101 speaking over here. Você já se pegou falando essa frase, eu preciso praticar? Alguma vez usou? Eu te falo isso porque é tão comum ouvir essa frase no meu entorno que eu decidi fazer um vídeo dedicado a ela. Exclusivamente, eu preciso praticar. Mas vamos lembrar um pouco do que é essa questão de praticar. O que é a prática? A prática é basicamente você colocar um conhecimento para fora, ou seja, deixar de ter ele como uma teoria na sua mente e expor isso, exteriorizar isso, seja com o corpo, seja nas palavras, seja o que seja. Se você está aprendendo a dançar balé, então a prática pode simplesmente ser você fazer os movimentos que você está aprendendo a fazer em balé. E no inglês não é diferente não. A prática acontece quando você mesmo cria suas próprias frases, quando você fala a língua, ou quando você está ouvindo com o intuito, com a intenção de ouvir e aprender alguma coisa nova, ou de fixar algum conteúdo ou um conhecimento que você teve antes. Então essa é a prática, eu preciso praticar. Eu já ouvi tantas vezes essa frase nas sessões, e em que momento da sessão que eu ouço essa frase normalmente? É o seguinte, você fala assim, vou te explicar tal, eu estou explicando aqui sobre como você usará a estrutura do did, que aliás é uma coisa que eu vou fazer daqui a pouco, eu vou te explicar o did, e daí eu estou explicando a estrutura do did para a pessoa, e ela fala o seguinte, sim, eu entendi, já está tudo mais claro na minha mente, eu só preciso praticar mais. É a única frase que a pessoa fala, só que na semana seguinte ou no dia seguinte, depende da continuidade da pessoa, ela chega lá e eu tenho que explicar de novo o did, e ela fala a mesma frase. É verdade, você falou isso na sessão passada, eu preciso praticar. Então se você é meu coach e você fala essa frase, presta muita atenção. E se você não é o meu coach e você ainda fala essa frase, presta muita atenção. E se você não fala essa frase, ainda preste atenção, porque vai te funcionar bastante com o que eu vou te falar hoje com relação a isso. Hoje eu vou te conversar sobre qual maneira de você otimizar o seu aprendizado. Otimizar é o quê? Você dedicar um pequeno espaço de tempo que vai te trazer um grande resultado. É similar ao que fala o princípio do Pareto, que 80% do resultado vem de 20% do esforço. Eu vou te explicar uma maneira de você fazer esse 20% do esforço quando você aprende uma coisa nova em inglês. Então vamos lá. Existe um ditado que diz: practice makes perfect. A prática faz o mestre, ou prática faz a perfeição. Isso ali é uma coisa que eu posso concordar e posso discordar. Eu discordo mais do que concordo, porque existe uma coisa chamada o ciclo de aprendizado. E isso foi falado pelo Graham Nichols. E ele fala que a prática não faz a perfeição, e eu concordo com ele. Porque a prática faz você mais competente no que você faz. Então, practice doesn't make perfect. Practice makes competent. Um claro exemplo que eu tenho sobre isso é o fato dos vídeos que eu gravo. No início, vocês não imaginam, era quando eu estava editando o vídeo, que eu edito, isso tem uma edição, era corta e faz. Corta e tem que tocar, vai para trás, um monte de erros, sempre estava gaguejando, estava fazendo uma coisa. Agora eu ainda não faço um trabalho perfeito, eu sei que não chegarei a fazer um trabalho perfeito, mas eu já estou conseguindo passar ideias mais longas antes de ter que fazer um corte, e isso me otimizou o tempo. Então esse esforço que eu estou fazendo com relação ao aprendizado de edição de vídeos ou da criação de tudo isso tem me dado 80% do resultado. E isso que vocês verão hoje com relação ao inglês. E para ilustrar o meu ponto, eu vou te explicar uma estrutura de uma maneira muito simples e da maneira que eu explico para todo mundo. O did. Esse não é um vídeo específico para o did, mas eu vou te falar de uma maneira sucinta e simples do que é. Ele é a palavra usada quando você vai falar no passado. No passado. Quando não é to be. Olha só, não tem nada a ver com to be, mas isso eu colocarei um vídeo mais a fundo numa futura ocasião. Então o did é usado para o passado. Vamos ver essas frases seguintes aqui para você entender como é que eu uso do did. I worked at a grocery store. Eu trabalhei numa mercearia.
Então, aqui, como é que você sabe que essa frase está no passado? Existe aqui uma coisa, uma mudança na ação, que é o ed, que te diz que essa frase está no passado. Só que esse ed, ele está ali porque o did, ele está ainda na frase, só que ele está escondido, não está aparecendo, ele está aqui, ó. Did. I worked at a grocery store. E aí entra uma coisa muito interessante do inglês, é que o inglês você coloca na negativa, simplesmente acrescenta um not aqui. E olha só, I didn't work at a grocery store. Então, quando você colocou esse didn't, você tirou esse tal ed que estava aqui, então acabou sendo sem ed, e a mesma coisa acontece na pergunta. Você coloca o did na frente da pessoa. Did I work at a grocery store? Eu trabalhei numa mercearia. Então, isso aqui fica uma frase bem simples, uma maneira simples de você aprender o passado. Claro, tem mais explicação acima disso, mas olha só como é que acontece aqui. Tendo o did, como é que você consegue identificar que uma frase está no passado? Primeiro, se é uma frase afirmativa, ou seja, uma frase positiva, você vai identificar pelo ed, que está na ação, ou se a ação muda. Esses são outros tipos de ações. Na negativa, você sabe que essa frase está no passado se aparece o didn't. E se na frase aparece um did na frente de uma pessoa, então você sabe que é uma pergunta, uma interrogação. Uma maneira muito simples de você identificar o passado. Se você quer dizer que você jogou videogame ontem, você diz I played video games yesterday. I didn't play video games yesterday. Did I play video games yesterday? Tá claro? O mesmo acontece na seguinte frase, she left to Chile, quando você está na afirmação, o did está antes do left. Se você fala na negativa, she didn't leave to Chile, ela não foi embora para Chile. E na interrogação, did she leave to Chile? Did she leave to Chile? Então, como é que você vai fazer a identificação se essa frase está no passado? Se você percebe, como eu te falei lá no exemplo anterior, uma ação tinha id, mas essa ação mudou toda a ação. Então, ela mudou, significa que está no passado. Aqui, olha só. O did está escondido. Se a ação mudou, está no passado. Aqui apareceu didn't. E essa ação, não que você tirou o ed, senão ela voltou a ser seu original. E na pergunta é a mesma coisa, did she, e você tem o leave. Então você identifica que essa frase está no passado. E isso, por que é importante? Então, você saberá que se você tem a intenção simples de saber como identificar uma frase, então você usa o did. Beleza? Na frase afirmativa ou positiva, a ação ou verbo ele tem ed, como por exemplo to work, I worked yesterday, ou a ação muda, como por exemplo to buy, que muda para bought, I bought a car, eu comprei um carro. Na negativa, se a frase tem a palavra didn't, significa que essa frase está no passado, sim ou sim. E se na pergunta aparece um did na frente de uma pessoa, significa que você está perguntando no passado. Did she buy a car? Ela comprou um carro? Did she buy a car? Quando aparece o did, quando ele está aparecendo na frase, você deve usar a ação original. Ação original se aparece o did ou didn't, beleza? Tendo feito essa explicação do did, vamos entender melhor o que você faz com essa informação. Uma coisa é você ter a informação, que eu te passei a teoria agora, de uma maneira simples e fácil. E agora vamos saber esse 20% que você pode fazer do tal princípio do Pareto. Então olha só, 20% esforço.
O 20% de esforço vai te trazer 80% do resultado, princípio do Pareto. E esse 20% vem da conscientização do que você aprendeu. É você se fazer uns certos questionamentos. Eu vou colocar 10 questionamentos que você pode se fazer no momento de você ter aprendido alguma coisa. Então você aprendeu uma coisa nova, tipo o did que você aprendeu agora, e você pode se fazer os seguintes questionamentos para fixar essa ideia na mente e você verá a diferença. 20% do esforço, claro, você vai dedicar alguns minutos a mais para fazer isso aqui. Pode não fazer os 10, pode fazer 5, mas fazendo isso aqui, você conseguirá um resultado de 80%. Qual que é o primeiro questionamento que você deve se fazer? Do que eu aprendi hoje, o que é novo? O que é novo do que eu estou aprendendo hoje? Então, se você não sabia que o did era uma das palavras que você usava para se expressar no passado, você aprendeu que isso é uma palavra para expressar no passado. O did, conhecimento novo. Ou se você não sabia que quando ele aparece na frase, o verbo ele deve ficar no seu estado original, tipo did I buy, isso também é conhecimento novo. Depois de você ter identificado o que é a coisa nova que você aprendeu nessa frase, ou nessa estrutura, ou nessa aula, você passa a seguinte coisa que é connect the dots. Connect the dots significa conectar os pontos, e é basicamente você se perguntar como é que eu posso conectar isso a alguma coisa que eu já sei? Ou como é que isso encaixa com algum dos conhecimentos que eu já tenho? Então, se você já conhece sobre o do, por exemplo, e o does, ou mais certeza que você fale, olha só, é igual ao uso do do e do does quando você doesn't e don't, que é no negativo, e quando você coloca na frente para perguntar, que é do you, does he, does she, e did you, did he, did she. Então, olha só que negócio legal, ele está conectado the dots, connect the dots. Você faz esse encaixe. O que eu já conheço, como é que isso encaixa ali dentro? O terceiro ponto é o que se destaca para mim. Então, olha só que interessante. O destaque. E o destaque é aquela coisa que chamou mais a tua atenção. É aquela coisa que você diz, olha só, isso virou uma chave ou começou a virar uma chave lá na minha mente. E pode ser o fato de você dizer, claro, sempre que uma palavra tem ed no final, tá no passado. Poxa, eu não tinha percebido isso. Isso foi um destaque, o ed no final das palavras. Então você, primeiro, identifica o que está de novo no conhecimento, conecta com o conhecimento antigo, identifica o que se destaca dentro desse conhecimento novo para você. Estamos falando sobre você. Por que eu te falo sobre você? Porque você é a única pessoa que faz uma representação e você entende de uma certa maneira. Então, não adianta você pegar lá em YouTube ou pegar em Facebook, Instagram, whatever, uma explicação que um carinha lá fez e você transcrever a explicação. Você não pode pegar a explicação que eu fiz agora e você transcrever a mesma coisa nas minhas palavras, tipo, falar palavra por palavra. Não, você tem um entendimento próprio disso. Então, isso vai sendo feito aqui também. E logo disso, na quarta pergunta que você deve se fazer é: do que isto me lembra? Do que isto me lembra? Então, é bem similar ao Connect the Dots. Uma coisa é conectar conhecimento, que você diz como é estruturado o do e o does, e outra coisa é você dizer, olha só, do, does, did. Os três começam com D, isso me lembra lá desse do. Do you speak English? Did you speak English? Você falava inglês? Você falou inglês? Uau! Engraçado, né? Então, do que isto lembra você? Você já aconteceu que você aprendeu uma palavra nova ou que você está vendo uma expressão ou uma estrutura nova e você diz, nossa, eu lembrei agora de tal coisa. Esse é o ponto número 4, é a pergunta número 4. Só que uma coisa é você perceber isso no momento que você está aprendendo e outra coisa é pegar esse 20% do esforço e estar consciente disso. Você senta e escreve isso, escreve essas respostas aqui, coloca no papel do que isto me lembra.
para passarmos para a nossa quinta pergunta, que seria: essa ideia ou esse conhecimento é importante para mim? É importante para você saber sobre o passado, sobre o did que eu te expliquei? Talvez sim, talvez não. Tem coisas que podem não ser importantes. Eu aprendi sobre... Eu tinha um coach que ele era ortopedista e ele falava muito comigo sobre coisas relacionadas ao corpo e ossos, ou coisas, aparelhos que usavam dentro das cirurgias, tudo isso por diante, né? Então muita coisa eu tinha que pesquisar e íamos falando. Eu aprendia palavras com ele. Então eu tinha que fazer esse filtro. É importante para mim saber isso? Não, não é importante. Beleza. Eu tinha lá, talvez se eu vejo a palavra eu lembro do que é, mas isso não faz parte não ocupa um espaço importante na minha mente. Então você deve saber, deve priorizar o que é importante. Não todas as imagens que saem na tua social media lá de aprenda de como dizer obrigado de 50 maneiras diferentes é importante. Você precisa só uma, precisa duas. Então é importante para mim isso é conhecimento novo. O did, claro que é importante. Não nem vou enfatizar a importância disso, né? Mas estamos falando sobre vocabulários e outras coisas que talvez podem não sejam tão importantes para você. Então você vai decidir. É importante? Sim. Não. Por quê? Porque sim, por que não? E daí passamos para a nossa sexta pergunta, que seria: o que eu posso fazer com isso? What can I do with this? Olha só! O que eu posso fazer com esse conhecimento? Se você aprendeu o did hoje, ou se alguma coisa ficou mais clara na sua mente, você entenderá que você poderá falar tudo desde esse segundo que nós estamos para trás na sua vida. Acho que para trás no vídeo é para lá, né? Para trás na sua vida, entendeu? Então, você pode, no meu caso, se eu tenho 31 anos, eu posso falar 31 anos de experiência, de coisas que eu já fiz. Então, é importante? Sim, é muito importante. O que eu posso fazer com isso? Eu posso falar um monte de coisa. Eu posso falar muito, eu posso me dedicar a falar coisas no passado aqui e contar a minha história que eu já contei. Você pode assistir o vídeo ali no canal do YouTube. E nossa sétima pergunta, depois de sabermos o que eu posso fazer com isso, é, número 7, como é usado isso no mundo real? Pô, como assim? How is it used in the real world? Yes, como é que é usado no mundo real? Real world. Então, como é que é usado isso no mundo real? O did é amplamente usado no mundo real. Você tem uma conversa e a primeira coisa que você pergunta para a pessoa: e aí, o que você fez ontem? Ou como é que foram suas férias? Tudo isso é no passado lá. Tudo isso vai te remeter ao did e a estrutura que está em volta dele. E dentro desse mesmo item você pode e deve saber quais exemplos do mundo real aplicam para isso. Então, exemplos. Então, aqui está o número 7. E esses exemplos você pode simplesmente escrever 3 exemplos da mesma coisa que você aprendeu. A estrutura, a palavra, a expressão. Então, yesterday I went for a run. Ontem eu fui correr. Yesterday I went for a run. Ou I worked a lot yesterday. She worked a lot yesterday. Ela trabalhou muito ontem. Então são exemplos que você pode aplicar. E depois disso você identifica o que é mais interessante para você dessa estrutura. O que é interessante desse negócio para mim? E o que pode ser interessante aí? Pode ser muito interessante que eu, quando esteja assistindo um filme, eu comece a identificar quando o carinha fala lá worked, played, ou que ele falou did you call her? E daí você diz, ele está falando coisa do passado, só que isso depois vira automático. Se você entende o que é de interessante, o que é interesse desperta isso em você, o fato de saber o did, o fato de aprender uma palavra nova, isso vai ser amplamente usado. Eu vou dar um exemplo quando eu estava aprendendo português. Eu estava numa reunião e alguém falou para mim do holofote. E eu não lembro porque eu perguntei, o que é um holofote? Eu não faço ideia do que é um holofote e não é aquelas palavras cognatas que você pode identificar, porque, falou holofote, assim, eu linkei esse negócio ali com tal conhecimento. Não conseguia linkar de jeito nenhum. E falaram, holofote é spotlight. Então, spotlight, cara, funciona para mim saber o fato do spotlight? Não funciona na vida real. Não funciona, realmente. Mas eu peguei isso para fazer exemplos sempre para todo mundo com tudo. Então agora está funcionando. Por que foi isso? Para mim foi interessante. O fato de aprender essa palavra foi muito interessante porque eu uso ela como exemplo
para falar sobre o 20% do esforço, 80% do resultado. Eu nunca vou esquecer da palavra holofote. E eu sempre falo para as pessoas, mas como que... por que você sabe essa palavra? Então, olha, eu sei essa palavra porque eu conto a história toda. Então, eu entendi a importância dela para mim, porque não era importante para mim no trabalho com holofotes. Mas eu entendi que era uma palavra diferente que podia me dar um recurso de como explicar isso para as pessoas que estavam na frente minha. Que top! Então, é interessante. E a 10ª e última pergunta que você deve se fazer é: aonde esse conhecimento pode me levar? Where? Então, where? Aonde que pode te levar? Pode te levar numa entrevista de trabalho para falar suas experiências. Pode te levar numa viagem para você falar de onde que você vem, o que vocês comem lá, o que você fazia na sua infância. Pode te levar a achar uma pessoa, o amor da sua vida lá num aplicativo, whatever, onde você fale para a pessoa, eu era assim, então, ou eu fazia isso, eu fazia outro. Então, olha só como isso pode te ajudar. Então, vamos lá. Vamos fazer um lembretes aqui desse negócio todo aqui. Lembrando que o lembretes é uma palavra feita pelo Coach Esteban 101, ok? Quando você aprende conhecimento novo, você pode se fazer 10 perguntas que vão realizar um esforço maior para você? Sim, vão ter um esforço maior. Esse 20% do esforço, alguns minutos a mais, vai te trazer 80% do resultado. Primeira coisa que você vai se perguntar: o que disso é novo para mim? Qual é uma coisa que não sabia que eu adquiri nova hoje? Então você está identificando basicamente a estrutura, a palavra, a expressão que você aprendeu nova para você conectar essa informação com alguma informação que já existia previamente na sua mente. Depois disso você identifica o que destaca isso, o que é uma coisa que gera destaque na sua mente nisso, dessa estrutura, dessa palavra, alguma coisa que sobressai, né? Sobressai em espanhol, mas destaca, funciona. Depois de você ter feito isso, você se pergunta: o que isso me lembra? Isso me lembra dos dias que eu fazia tal coisa, ou isso me lembra de tal pessoa. Então, do que você lembra? Isso lembra você? É importante para você, sim ou não? Tem coisas que passam pela sua vida, tem informação que não é importante, saiba identificá-la. Se a resposta é não, para aí, vai procurar conhecimento novo. Então, se não é importante para você, isso estou falando no inglês, tá, gente? Por favor, você sabe que eu falo do inglês. E depois de você identificar que é importante para você, você diz: o que eu posso fazer com esse conhecimento? Ou seja, na maneira prática, o que esse conhecimento vai te trazer? Saber essa estrutura, essa palavra, essa expressão, vai me levar aonde? Como é que eu conecto isso com a vida real, com o mundo real? O mundo real usa essas palavras, expressão, essa gíria, essa estrutura? Se sim, se usa isso e se é amplamente usado, você vai lá e faz exemplos próprios de como são usados isso no mundo real, para depois ver o que é o mais interessante para você com relação a essa estrutura, essa palavra, essa expressão. Eu achei interessante que eu posso usar aqui, eu posso usar na minha vida do trabalho, eu talvez até poderia falar para os meus filhos, coisas desse negócio aí, que legal. E por último, onde é que esse conhecimento é aplicável para você? Onde que você pode colocar em prática? Onde que você pode simplesmente chegar e dizer: olha, eu aprendi isso novo, eu vou te demonstrar como é que funciona. Então, basicamente, quando uma pessoa me faz a pergunta: eu preciso estudar mais, eu vou mandar ela fazer isso aqui, ó. Faz o 20% do esforço. Você pergunta essas 10 coisas. Novo. Não vou repetir tudo isso que já falei, mas você se pergunta essas 10 coisas e a informação fica fixa, mais fixa na sua mente. Você entende por que está na sua mente, para quê e como você pode usá-la. E a partir daí é realmente colocar em prática. Então, faça 20% do esforço para obter 80% do resultado. Aplica para tudo. Eu fiz com vocês hoje com o did, mas você pode fazer com do, does, will, com o temido to be. E esses são futuros vídeos que vocês estarão vendo do Coach Esteban 101. Alright guys, that's it for today. Coach Esteban 101 speaking over here, and bye bye bye.